Vamos lá, pessoal, continuar com o nosso curso de prisão preventiva. Finalmente, o último princípio, o princípio da proporcionalidade, obviamente dentro do âmbito da prisão preventiva. Pessoal, a decretação da prisão preventiva, ela nada mais é do que o juiz proceder à resolução de um conflito. E o conflito está aqui exposto no slide para vocês. Um conflito entre o direito de liberdade, certo? Ou seja, do imputado continuar solto durante a persecução penal, e o combate ao crime, que nada mais é do que a efetivação da prisão, certo? Então o juiz vai ter que escolher. O juiz vai ter que tomar uma decisão entre deixar com que o direito de liberdade permaneça intacto ou combater a criminalidade e prender a pessoa, certo? Então, necessariamente, existe essa escolha. Há um caminho a ser percorrido, há um caminho a ser escolhido. E aqui, o caminho é colocado diante de vocês para vocês visualizarem. Coloquei um sinalzinho de bifurcação, né? Ou o juiz vai para o direito da liberdade, ou ele vai para o combate ao crime. E como ele vai fazer essa escolha? O que vai determinar, né? O que vai direcionar, o que vai ser vetor para o juiz decidir se ele vai contemplar o direito de liberdade ou o combate à criminalidade? Vai ser a proporcionalidade. Ele vai fazer um juízo de proporcionalidade entre esses dois valores e vai escolher qual ele vai contemplar no caso concreto, certo? E como o juiz sabe que a decretação da prisão preventiva é proporcional ou não é proporcional? Como ele toma essa decisão? Como ele vai para o caminho de cá ou para o caminho de lá? Lembrando, acabei de dizer, ele vai pela proporcionalidade, mas como ele vai saber se há ou não proporcionalidade para poder tomar a decisão? Para ele entender que a decretação da prisão preventiva é proporcional ou não, ele vai ter que analisar a presença ou a ausência dos elementos da proporcionalidade, dos conceitos que compõem a proporcionalidade como um todo. Quais são esses elementos? Quais são esses conceitos? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, nós podemos entender aí que se estiverem presentes esses conceitos, esses elementos, eu tenho proporcionalidade. Se eu tenho proporcionalidade, posso decretar a prisão preventiva, porque é uma decretação proporcional. Se esses elementos, esses conceitos não estiverem presentes, eu não posso decretar a prisão preventiva, pois desproporcional tal medida. Bom, agora nós precisamos saber o que é adequação, o que é necessidade e o que é proporcionalidade em sentido estrito. É isso que nós vamos fazer agora. O que é adequação? Adequação nada mais é do que, no contexto da prisão preventiva, ela ser apta a resolver a situação de perigo. Existe uma situação de perigo a ser contemplada, a ser resolvida, e a prisão preventiva ela se mostra capaz de resolver isso. Uma observação: sempre a prisão preventiva será adequada. Sempre a prisão preventiva será apta a resolver a situação de perigo. Ora, a pessoa está sendo enclausurada, então ela vai ser privada de fazer tudo aquilo que ela faria se estivesse livre. Então a situação vai ser resolvida, tá? Então é adequada, né, a prisão preventiva para resolver aquele problema, certo? Agora, nós vamos saber o que é necessidade, e é no ponto da necessidade que nós damos uma temperada nessa adequação que é muito genérica, que é praticamente absoluta. Necessidade, na verdade, significa que não existe nenhuma outra medida alternativa à prisão capaz de resolver aquela situação de perigo. Nós olhamos para o artigo 319, 320 do Código de Processo Penal e nós não observamos ali medidas cautelares diversas que são aptas a resolver a situação de perigo do caso concreto. Aí sim, a prisão preventiva ela será necessária. Veja que isso faz um link com o princípio da excepcionalidade. Primeiro eu vejo as demais medidas cautelares diversas da prisão, depois, se essas medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes, forem inadequadas, eu venho e aplico a prisão preventiva. Então, a necessidade, ela só se manifesta quando eu vejo que as outras medidas cautelares diversas da prisão
não são suficientes para resolver aquela situação de perigo. Então veja que aqui eu consigo controlar mais a questão da decretação da prisão preventiva, porque eu obrigo o aplicador do direito a olhar para as outras medidas cautelares. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que nada mais é que uma verificação de custo-benefício, verificação se a medida apresenta mais benefícios sociais do que malefícios. Um exemplo aqui, né, de falta de proporcionalidade em sentido estrito, e nós vamos verificar isso num julgado que nós vamos ver daqui a pouco, é a questão da decretação de prisão preventiva para réu primário, por exemplo, com 21 anos, pego com pouca droga. Não tem benefício social algum você tirar esse jovem primário e jogar ele na cadeia, num local onde aí sim ele vai ter realmente contato com crime, com facção criminosa, ele vai ter contato com esse submundo, né? E de lá pode sair realmente um criminoso, do que você dar uma oportunidade para um jovem desse se acertar na vida, né? Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, essa questão do jovem. Então, essa questão do jovem é muito legal para ver a proporcionalidade em sentido estrito. Bom, concluímos então que, se ausentes no caso concreto os elementos da proporcionalidade, eu deixo a pessoa em liberdade. Por quê? Porque a decretação da prisão preventiva não vai ter proporcionalidade. Agora, se esses 3 elementos que nós estudamos estiverem presentes, a prisão preventiva ela é proporcional. Então, a decretação ela é legítima. Vamos ver aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que ele fala aqui algumas palavras que podem nos orientar aí nessa visualização do princípio da proporcionalidade. Veja, ó, a prisão preventiva de paciente jovem, com 24 anos de idade, primário, condenado pelo tráfico de quantidade pouco relevante de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Essa palavra contraproducente mostra essa questão de custo-benefício. Cara, você tá mandando um jovem que foi pego com pouca droga, que nunca teve problema na justiça, né, pra cadeia, certo? A gente tá mandando ele pro submundo do crime ali dentro da cadeia, ele vai ter contato com facção criminosa, com criminosos de verdade, e dali realmente pode sair, efetivamente pode sair um criminoso, né? Ao ponto que eu poderia deixar esse jovem livre, ele responder em liberdade e ele ser responsabilizado pela conduta equivocada que ele teve, mas sem esse contato com o submundo, certo? Então, o custo-benefício dessa prisão preventiva é ruim. Há uma prisão aí contraproducente do ponto de vista da política criminal. Poxa, se eu quero utilizar o sistema penal para regenerar pessoas, né? Por que eu vou pegar um jovem primário, pouca droga, e já jogar nesse submundo? Porque nós sabemos como é, né, as prisões, como são as prisões no Brasil, né? Disse o ministro Marco Aurélio, citando uma decisão de um órgão internacional, um termo, né, de um órgão internacional, que o sistema penitenciário do Brasil é um estado de coisas inconstitucional. Dignidade ferida, não se regenera ninguém nesse sistema. Então, se eu tenho um jovem em mãos, por que eu vou mandar ele para lá? Ele responde a proporcionalidade, segundo disse aqui o ministro Barroso. O que ela diz? Deixa ele responder pelo processo dele, só que em liberdade, para que a atuação penal ela venha realmente trazer possibilidade de reajuste dessa pessoa. Se depois ele resolver descambar para o crime, o problema é dele. Mas o sistema penal ele tem que ser pensado para dar oportunidade para a pessoa se regenerar, certo? Então, uma decisão muito legal aí, nesse sentido do princípio da proporcionalidade. E eu trago aqui outro julgado, no qual a gente pode verificar a proporcionalidade aí na questão da prisão preventiva. Vou ler a parte destacada, é uma decisão aí do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, e ele fala da seguinte forma: imposição da prisão preventiva é, em princípio, incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto. Veja que é uma outra situação que traz questões de proporcionalidade. Pense comigo, ó.
a pessoa foi condenada e o regime fixado dele é o semiaberto. Semiaberto. E a prisão preventiva dela é mantida, dessa pessoa. Ora, o regime prisional da decisão definitiva é mais brando do que a prisão cautelar. Então não tem proporcionalidade, não faz sentido. Não é razoável que alguém condenado ao regime semiaberto fique preso preventivo. Certo? Por quê? Porque o regime da prisão preventiva nós sabemos que é um regime fechado. Então não existe essa proporcionalidade. Então mais uma situação onde nós podemos ver o princípio da proporcionalidade atuando, tá certo? Outra situação onde o princípio da proporcionalidade é manifesto, lá no artigo 283, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, diz assim, ó: as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração que não for combinada, isolada, cumulativa ou alternativamente pena privativa de liberdade. Ou seja, nem o crime, nem se a pessoa for condenada com trânsito em julgado, ela vai ter pena privativa de liberdade. Como que eu vou, durante o processo, durante a investigação, prender essa pessoa preventivamente? Não tem proporcionalidade, não é razoável, porque o provimento final, ainda que seja do mais grave, ele não vai cercear a liberdade. Então como que eu vou cercear a liberdade da pessoa durante o processo? Mais uma manifestação do princípio da proporcionalidade. E uma outra situação de manifestação do princípio da proporcionalidade é a seguinte: lá no artigo 44 do Código Penal, nós vemos a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ora, se eu estou diante de um crime que muito possivelmente vai ter substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por que eu vou decretar a prisão preventiva desse réu, desse investigado, sendo que ao final a probabilidade é altíssima dele não cumprir pena privativa de liberdade? Eu vou dar pena privativa de liberdade para ele agora, porque vai ser uma verdadeira pena, porque no final ele não vai ter pena privativa de liberdade. Então veja que é desproporcional que você aplique nessa situação uma prisão preventiva. Então veja que o princípio da proporcionalidade ele se manifesta de várias formas, em vários lugares, e nós como advogados ou advogadas temos que ficar atentos se a aplicação dessa prisão preventiva ela está atendendo aos princípios aí, né, aos elementos do princípio da proporcionalidade, se está razoável, né, essa decretação de prisão preventiva. Pessoal, acredito eu que finalizamos aqui, né, os princípios. Veja que nós conversamos sobre diversos princípios. Conversando sobre esses princípios, nós quase lemos todos os artigos aí da prisão preventiva, certo? Estamos sabendo muito só estudando os princípios. E eu digo para você, só desse estudo de princípios, só desse conteúdo que nós passamos aqui, você tem condições fortíssimas de uma atuação de excelência na questão da revogação de prisão preventiva e de relaxamento de prisão preventiva. Porque os princípios, pessoal, como eu disse lá no começo, os princípios não são recomendações, os princípios não são filosofia, não são palavras jogadas ao vento. Os princípios, eles são normas. E como normas, eles são obrigatórios. O juiz tem que acatar. E se você conseguir materializar os princípios na sua petição, você conseguir mostrar com objetividade, com técnica, há uma grande probabilidade de você conseguir revogar prisão preventiva. Então, nós finalizamos aqui os princípios, estude os princípios, não deixe os princípios para lá, tá? São muito importantes na questão da prisão preventiva, na advocacia da prisão preventiva. O próximo tema, pessoal, que nós vamos estudar são as hipóteses da prisão preventiva. Quando ela pode ser decretada? Quais são as situações, os contextos fáticos que permitem que eu cogite, né, de decretação da prisão preventiva? E esse é um assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Valeu!